Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Se você gosta do conteúdo, curte, compartilha para que chegue a muito mais pessoas, tá bom? Vamos falar de um assunto que foi noticiado no Fantástico ontem. Um pastor, segundo a reportagem, tá? Segundo a reportagem, uma pessoa que se diz pastor está sendo acusado de aplicar golpes contra fiéis. Nada de novo debaixo do sol, né? Porém, foi muito curioso a forma como isso acontece, ou aconteceu, né? Tem acontecido até. Né? Segundo a reportagem, esse pastor prometia retorno, né? Retorno financeiro de até 2 quatrilhões ou 3 quatrilhões, eu não lembro direito, eu sei que é uma referência financeira absurdíssima. Tanto que a reportagem diz que as 10 pessoas mais ricas do mundo, a riqueza dessas 10 pessoas mais ricas do mundo é inferior ao que ele prometia de retorno financeiro, né? E também dizia a reportagem que ele está sendo acusado lá em Goiás, especificamente em Goianésia, por ter aplicado esses golpes lá, e em São Paulo também, né? Então, ele usava do relacionamento com os fiéis, segundo a reportagem, para apresentar propostas financeiras, e esses fiéis então investiam seus bens, seu patrimônio nele, e aqueles que investissem obteriam esse retorno aí, né? Pessoas que investiram 250 mil, 300 mil em dinheiro, em bens, casa, carro. Olha, é uma coisa lastimável, porque às vezes a gente acredita que as coisas acontecem em casos como esse por conta da inocência da fé, né? Mas eu questiono duramente esse argumento, né? Na minha perspectiva, isso acontece por duas coisas. Duas coisas. A primeira delas, as pessoas acreditam que o evangelho ele ele tem a função de nos levar a um crescimento material. E as pessoas usam o evangelho para conquistar bens, para conquistar riqueza, né? e, e através do evangelho a vida delas vai melhorar, né? Nesse sentido financeiro aí, tá? Essas pessoas juntam patrimônio aí ao longo da vida de maneira dura, né? Porque não é fácil você juntar um patrimônio de 200, 300 mil e da noite para o dia elas entregam na mão de alguém assim. Inocência da fé, eu não acredito. Eu acredito piamente que elas querem mais, tá? E isso é fruto da cobiça, do pecado que há em nós, o pecado da cobiça, né? Do querer mais, do que o que eu tenho. Eu não acredito que foi Deus que me deu e que Ele quer que eu tenha isso, mas Ele quer que eu tenha mais e sempre mais e sempre mais e sempre mais. E essa fraqueza do coração humano é um prato cheio para que a manifestação do pecado, como fruto da cobiça, aconteça, né? A gente tem, de um lado, e eu não estou falando de todos, tá? De um lado, líderes religiosos que, pela ganância de querer bens materiais, enriquecer, eles usam o evangelho para isso. Do outro lado, você tem fiéis que querem ganhar também pela ganância, crescer materialmente. E aí pronto, você tem aí um prato cheio, você tem a cena já posta para que fraudes e golpes como esses aconteçam, né? E a gente tem conhecimento disso, sabe disso, tem muito disso, de pessoas que usam o evangelho para enganar outras e outras que são enganadas, mas a questão para mim é essa. As pessoas acreditam que o evangelho é uma ferramenta para enriquecimento. As pessoas usam o evangelho como instrumento para crescer financeiramente. As pessoas não acreditam que o evangelho é transformador, se não apenas na condição material. São pessoas que acreditam que o materialismo é a evidência da salvação divina. E o Senhor Deus não salva ninguém, ou não dá nenhuma evidência de salvação através
do benefício material, dos ganhos materiais. O segundo ponto, que para mim eu acho até um pouco mais grave, né? Esse é mais grave. As pessoas não acreditam numa vida futura, na volta de Jesus, e estão com a mente e o coração focados nessa terra e nos bens materiais desta terra. E aí fica impossível enxergar na palavra de Deus, na Bíblia, fica difícil enxergar a o propósito divino de salvar, de tirar do pecado, de converter coração. O propósito de Deus é fazer com que o ser humano viva uma vida de acordo com a vontade dele. Mas as pessoas que têm apenas a visão nesta terra, que enxergam apenas as conquistas materiais, acreditam que o propósito divino de Deus é torná-las ricas, é torná-las bem financeiramente, muito bem financeiramente. Como eu posso entregar alguma coisa que eu juntei a minha vida, ou parte da minha vida, para obter um lucro muito maior e acreditando que é Deus quem está querendo isso para a minha vida? Ai, meu pai, a teologia paulina, que é a mais difundida e pregada no meio cristão hoje, é de um líder, Paulo, que era extremamente humilde. Eu quero ver ainda alguém aparecer falando sobre Paulo, ensinando sobre Paulo, na verdade ensinando sobre Jesus através de Paulo, e falando que Paulo era rico, ou buscava, almejava riqueza, ou que ensinava os seus membros a buscar ou almejar riqueza. Eu estou com um exemplo paulino aqui, em que ele diz assim, a carta aos Coríntios, ele diz assim, ó: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Aí vem: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. De maneira bem simples, sem aprofundar aqui interpretação de texto, Paulo está dizendo que ele prega Cristo crucificado. E ele diz que o Cristo crucificado é uma vergonha para os judeus e uma loucura para os gentios. E o restante do texto aqui de Coríntios, ele vai falar, não fala nada sobre os fiéis conquistarem bens na terra, e sobre lucro, e sobre retorno financeiro. O único retorno que ele fala é o retorno do Senhor Jesus. Aí você abre, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta. Os Tessalonicenses estão desanimados, preocupados com a morte, porque os irmãos estão morrendo, Jesus não voltou, os irmãos estão morrendo. E aí Paulo vai falar: fica em paz, aguarda, vai chegar o dia que Jesus, o Senhor Deus mesmo, descerá. Ele trata Jesus como Deus. O Senhor Deus mesmo descerá dos céus, né? E aí, meu amigo, vai ressuscitar os mortos. Ressuscitar os mortos. Então, essa é a teologia paulina. Ele fala de ressurreição, ele fala de crucificação, ele fala de submeter a natureza humana à vontade divina, ele fala dos sofrimentos, ele fala dos seus sofrimentos, um homem que abandonou os bens materiais, que vivia sendo perseguido, que foi preso, né, e morreu por causa do evangelho. E as pessoas acreditam que o evangelho é outra coisa diferente disso. Um abraço para você. Espero que esse conteúdo edifique, lhe faça refletir, pensar. Veja bem, encare o evangelho de maneira oposta a pessoas como essa. O evangelho não é um meio para a obtenção de lucro, tá? O evangelho é um meio para a transformação da vida pecaminosa. E tire os olhos dessa terra, aponte os seus olhos para os céus. Mais uma palavra da teologia paulina, em que ele diz lá em Hebreus, embora muitos não considerem ali ser um texto de Paulo, mas muitos também consideram, né? Mas o princípio vale: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, né? E aí, aceite o que Deus te dá, porque o que Ele tem para lhe entregar na vida do reino eterno que Ele vai estabelecer é muito maior e melhor
do que o que nós podemos obter aqui.